Começa agora mais um episódio do nosso programa, o programa Noroeste News. O programa que nasceu com um nome, mudou para outro e vai ser enquanto estivermos aqui, enquanto o fundador estiver conosco, e isso é muito importante. A cada momento eu aprendo muito com ele, mas primeiro vamos ao bom dia, doutor Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, Itaperuna, bom dia, momento, estamos aí ligadinho na rádio 104 FM e ao vivo conosco aqui pelo canal Noroeste News. Um grande abraço. No meu Facebook, Nino Belém, no Facebook do Ângelo Lorenzini, no YouTube, você também pode ver. Lorenzini, seu bom dia. No Instagram também. Bom dia Itaperuna, bom dia Rio, bom dia Brasil, bom dia mundo. Hoje o foco não está em nós. O foco está na dengue. E a dengue bom tá dia matando, aos nossos hein? convidados e daqui a pouco nós teremos, né? Fala o nome dos nossos convidados, Isso, por favor. Nós teremos aqui hoje a doutora Raíssa Fontes. Doutora Raíssa Fontes. Isso, Tem a imagem dela aí? Da Facilita Med. E nós temos aqui no professor Lohan Kiefer, da Unida, Faculdades Unida. O Lohan participou conosco durante muito tempo, semanalmente. Desculpa, Unida não, Única. Não esqueceu, olha, a questão da dengue você falou e não concluiu. Vamos na dengue. O negócio está feio, já morreram mais de 200 mil pessoas. 200 mil no Brasil? 1 milhão, não sei quando, não, 200 pessoas. Nossa. Só em São Paulo. Basta uma morte. Mais de 1 milhão infectados. Uma morte já basta para a gente ficar triste. Mais de 1 milhão infectados no país. O Lohan participou conosco durante muito tempo na 103 FM. Exatamente. Semanalmente, era bastante interessante. E ele falou, só entra no ar se você tocar isso aí, ó. Vamos ver. Tá saindo aí? Onde é que eu vou aumentar o volume dele? 103 FM. Obrigado, Lohan. Matando a saudade, eu vou pedir ao nosso Carlos Eduardo para que incorpore isso daí no começo do programa. Eu sei que os colegas não vão se incomodar. Se incomodarem, lamento, não vamos deixar. Mas vai assim mesmo. Fez muito sucesso o 103 FM, né, Neno? Graças a Deus, com a sua ajuda e do Filipão. Foi bom enquanto durou. Do Lohan também. Lohan participava com a Durou gente enquanto lá. foi bom. Durou enquanto foi bom, exatamente. E eu gosto muito do meu amigo Moacir. Um abraço, Moacir. Estou participando lá. Daqui a pouco eu tenho que mandar, rapaz, já acabo esquecendo de mandar o boletim para o boletim bebê. Às 10, ao meio-dia, às 15 e às 17 horas, bebê, boletim, BLM. Amanhã os vereadoras, Sargento Cristiane e vereadora Amanda. Amanhã são os nossos entrevistados. Nossos entrevistados amanhã. Estamos esperando os dois aqui. Por isso que hoje nós trouxemos um especialista em segurança do trabalho. Segurança do trabalho. E extintor de incêndio também. Vamos convidar. Por favor, Lorenzini, já vamos convidar? Não tem nenhum assunto do dia a dia aí, não? Nós temos. Então, no intervalo a gente vai colocar. Podemos falar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu na Câmara Municipal e vamos colocar um vídeo aqui também do pré-candidato a prefeito, que é nosso convidado também, doutor Bruno. Daqui a pouco, após a entrevista com a doutora Raíssa, nós iremos colocar alguns vídeos para que a bancada aqui venha discutir esse assunto. Doutora Raíssa. Doutor Elias. Chama a doutora Raíssa. Doutora Raíssa, por favor. Doutora Raíssa é a proprietária. Isso. É a proprietária da Facilita Med. Ela é professora de educação física. Quantos anos, professora? Há 13 anos. 13 anos formada. Não façam as contas, né? Doutora Raíssa, conta um pouquinho da sua história, como tudo isso começou, educação física, agora medicina, depois Facilita Med. Diz pra gente aí. Bom dia a todos, bom dia Ângelo, bom dia doutor Elias. Então, eu formei em educação física em 2010, então são 14 anos, né? Focar aqui. São 14 anos. Só que eu sempre quis e almejei por medicina, sabe? Aquele sonho de criança mesmo. Então, meu sonho maior sempre foi cursar medicina, mas nunca tive condições financeiras. E a faculdade que era ofertada público aqui em Itaperuna foi a educação física. Então, foi essa que eu fiz, prestei o vestibular, fui aprovada e fiz com muito amor o trabalho com alunos no Colégio Central. Fiz a parte de dança também, montei um estúdio de dança. E fui para Linhares em 2016. Fui para Linhares. Linhares no Espírito Santo. No Espírito Santo. Cidade chique demais, muito bom lá. Gosto muito. Cidade boa, né? Valício igual o Campos.
É o norte do Espírito Santo, exatamente. E eu achei que eu fosse fugir do calor daqui de Itaperuna, cheguei lá. Com certeza. A senhora levou o calor? Levei o calor. Mas lá ventava, né? Diferente um pouco de Próximo Itaperuna. do mar ali, né? Ali era uma mata, você saía de Vitória, né? Passava a serra, você ia em direção à Bahia, era uma reta, Elias, era mata dos dois lados. Acabaram com aquilo tudo, aí foram surgindo as cidades e tal, Linhares, e por isso que é esse calor todo que você E é uma está cidade falando muito aí. bela, né? Muito querida, muito E querida agora por mim um dos também. maiores produtores de cacau, É Fazenda da Exatamente. Cacau Show. Lá é uma cidade industrial, né? Industrial. E aí eu fiz um processo seletivo para uma universidade, que é a Faculdade Pitágoras, e aí fui agraciada pela aprovação, depois fui ficando. Passei em um concurso público da prefeitura, depois comecei a dar aula em outra faculdade, na Claretiano, e aí fiquei por 3 anos, só que depois faltava algo. Eu via assim, eu estava no auge da minha carreira, concursada, dava aula em 2 faculdades, ingressei no mestrado, só que eu via que faltava algo. Aí eu liguei aqui para minha família e falei, não quero mais. A senhora é daqui de Itaperuna. Sou daqui de Itaperuna. Corajosa. E montando apartamento, Veio pra essa juntando terra dinheiro. fresca. Pois é, mas eu sou daqui, né? Aí fui para lá, fui para lá, morei lá 3 anos. Quem bebe dessa água aqui não sai fácil. E aí eu falei, mãe, e agora? Não tô feliz aqui. Ela falou, minha filha, sério? Concursada, né? Dando aula de faculdade. Eu falei, então vem embora. E aí fui pedir demissão dos empregos de lá. Só que quando eu fui, até uma diretora... Você amor da Itaperuna. Tá vendo? Tive que voltar, né? E aí a minha diretora falou, não, você vai procurar um psicólogo. Aí eu falei, gente, um psicólogo? Nunca fui a um psicólogo. Ela falou, não, aqui você... Você não tá normal, não. Não tá bem. Queria largar tudo. Aí eu fui a um psicólogo, eu nunca tinha tido experiência com psicólogo. E aí ele falou, qual é o seu maior sonho? Eu falei, o meu maior sonho é fazer medicina. Ele falou, o que você tem feito para isso? Eu falei, nada, não tem condições, minha família não pode pagar o curso. Eu não vou passar numa federal, né? Eu não estou estudando, não estou prestando nenhum curso pré-vestibular. Ele falou, não, então se o seu sonho é esse, você vai, a partir de hoje, fazer de tudo para que você alcance, independente se pode pagar ou se não pode. Foi aquela virada de chave para mim. Eu falei, então, a partir de hoje, eu vou fazer o que eu for preciso, né? Vou fazer vestibular e vou tentar cursar medicina. Que Você estava fazendo em qual período e aonde? Estou no 10º período. Quase. Quase lá, formo no meio do ano que vem. É mais de meio médico. Já é mais. Estou no internato. Formo em 2025. Aonde? Na UNIG. UNIG, Universidade de Iguaçu, Campus 5, o maior campus da América Latina. Verdade. Particular. E aí, Doutor, não, pode falar. Não, deixa ela concluir, tá tão bom o papo com ela. ela é disparada, é despachada. Não, deixa ela disparar, né? tá ótimo. Tá convidada já a participar semanalmente com a gente. Pode ser? Obrigada, pode. Mas aí vem como... Vai atrapalhar a faculdade da menina. Não, vou ter que treinar com vocês. Porque Não. Preciso muito Tá treinar. dando um show de desembaraço. Qual seria a sua área na medicina? Já sonhou? Eu gosto de tanta coisa que eu ainda não me decidi. Em relação à especialidade, né? Ainda não me decidi. Tá certo. Tem tempo. Tem, 1 ano e meio. Isso aí. 10º período, faltam 2 períodos. É o 11º. Um ano. Falta esse daqui, já tá acabando, a gente Quem tá é no finalzinho do Grace semestre. Fontes? Grace, a minha tia. Então fala um pouquinho dela, tá aqui. Ó. Oi, tia Grace. Ela foi minha inspiração em sala de aula, professora desde os 19 anos. Então, assim, a minha inspiração em sala de aula foi a tia Grace, que está me acompanhando aqui no Facebook. Raíza? Isso. Qual o nome do seu pai, de sua mãe, da sua Maurício. família? Pode descrever todo mundo. Meu pai é o Maurício, minha mãe é a Adriana. Eu tenho 2 irmãos, a Marícia e José Maurício. Tá todo mundo te vendo. Todo mundo me vendo. Então, por Beijo pra favor, família. Maurício e Adriana, irmãos, por favor, peguem, compartilhem esse link aí no Facebook do Ângelo, no Facebook do Não esqueça de inscrever, no YouTube. de os amigos Se para inscreva inscrever. no YouTube e compartilha. Ó, quanto mais gente vê, porque tem uma vantagem. Quem não puder ver agora, vai vendo depois. Com certeza. Por isso que a gente não diz bom dia, boa tarde, boa noite. A gente diz tudo, né? Compartilhem também nos grupos do Facilitamed, família. Eu gostei muito da sua experiência em Linhares, que é uma cidade que eu conheço há muitos anos, é muito bonito lá, tem muitas lagoas, e agora com a Cacau Show deu uma disparada, sabe? A Cacau Show, não só a Cacau Show, mas outras empresas lá de Linhares. É meu estado, né? De nascimento. Estado do Espírito Cachoeira Santo. Itapemirim. Está na boa fase do estado do Espírito Santo. E qual é a de experiência? Roberto Carlos. Terra do Roberto Carlos. A sua tia está dizendo assim, oi querido, te amo.
Também te amo, tia. Qual a experiência que a senhora traz lá de Linhares, né? Já falou da saudade de Itaperuna, isso é compreensível, isso não precisava nem procurar psicólogo, mas foi bom que despertou a medicina. Mas qual é aquilo assim, o que ensinou para na época jovenzinha, não que eu esteja chamando de não jovem, mas deve ter ido para lá bem novinha, então como é que foi a experiência assim, que mais marcante, aquela saudade, aquela vontade de voltar, de ver a mãe, de ver o pai? São longas horas, né, de viagem. Então, só de carro eram 6 horas de viagem, de ônibus eram 13 horas na estrada. Então, assim, aquele impacto de nunca ter nem dormido sozinha, porque a minha família, todo mundo sempre morou junto. Então, foi a primeira experiência de estar em uma cidade em que eu não conhecia ninguém, não tinha um familiar e tudo muito novo. Então, eu estava longe da família, não conhecia ninguém. Então, aquele primeiro mês foi de adaptação, foi muito difícil por conta da saudade. Mas depois, em que eu conhecia, estava em 3 empregos já, né? Então, já passava na rua, já conseguia, oi, bom dia, boa tarde. Então, já comecei a me sentir moradora mesmo de Mas Linhares. um pouco era prefeita. E, gostava muito do prefeito. Um salve para o doutor Guerino, que era muito querido também. Um prefeito que agitava a cidade, tá? A senhora fez muita amizade, eu chamo de senhora e senhores, os entrevistados, independente da idade. A senhora fez muitos amigos lá, doutora? Muitos amigos. Mantém contato até hoje. Mantenho contato até hoje. Elias Meiber, a experiência, a diplomacia, hoje mostrou mais uma vez. O dentista trabalhando, ele, né? Doutor Elias Nino Beliene, os convidados aqui. Eu passei para ele, desculpe te interromper, depois pode falar que aí ele vai fazer a pergunta, mas pode falar. Você tem um comentário aí. Só que, exatamente, o Zé Luiz Fernandes Molina está nos mandando um abraço para vocês, está lá nos prestigiando com um programa que é o dono da Água Mineral Divina, Estrela Guia, né? Momento merchan. Que em breve vai estar aqui. Que em breve será, é o nosso convidado já, né? Só está faltando marcar a data. Aquele almoço lá, excelente. Aquilo é... Elias Meiber é pai de médico. Naquele local bucólico. Loresina é pai de 2 médicos, de uma quase médica também. Então a pergunta é sua agora, Minha depois filha a é da sua. turma dela. Então, tá tudo em casa. Por favor, doutor. Liara. É Liara. Parece mesmo. Parece. Não, parece que Coitada da Liara. Pois é. Mas, por favor. Você trouxe uma alegria muito contagiante aqui dentro hoje, nessa bancada, e a gente fica muito feliz de ver o seu otimismo, a sua busca do profissionalismo. Obrigada. A gente deseja muito sucesso para você, entendeu? Gostaria que, em termos de sucesso, você falar para nós do sucesso da UNIG em Itaperuna, como aluna. Sim. A UNIG, ela abriu muitas portas, né? A UNIG, ela tem um polo que a gente não vê em nenhuma universidade. A estrutura da UNIG, ela é para preparar qualquer médico mesmo para o trabalho, né? Para o mercado de trabalho. Então, assim, eu sou suspeita a falar da universidade porque eu sou fã de carteirinha desde o primeiro período. Todos nós aqui. Muito fã. Eu fui monitora de anatomia, então desde o meu 2º período eu estou lá dentro para poder apoiar os alunos, apoiar a instituição. Então eu falo que eu sou amiga da instituição. Ali eu participo de pesquisas científicas, gosto de estar envolvida em todos os projetos que acontecem ali, projetos de extensão que é extra à universidade, em que a universidade oferece muito ali no Cresce. Tem atendimento todos os dias com vários profissionais da saúde, então é só marcar ali segunda e terça-feira. Então é algo extensão é fora a faculdade. Isso é sensacional e muitas das vezes as pessoas não sabem que tem. A parte filantrópica que é feita pela universidade é tudo gracioso, tá? É de graça, é só ir lá e marcar. Só lá e marcar, levar um documento de qualquer identificação. Qualquer cidadão da comunidade. Qualquer cidadão. Então, assim, tudo que a faculdade oferece, não só ali no polo, como fora dele. Presta atenção, população de Itaperuna. Esse polo é para você, que não tem nada a ver com o NIG, que é simplesmente um cidadão da nossa terra que precisa de um atendimento médico. A UNIG oferece esse serviço para todos. É ambulatório, tem clínica de fisioterapia, clínica de enfermagem, nós temos não perdi ainda a mania de nós, né? Não, você sabe tudo lá, sabe até quantos tijolos... São 2 clínicas de odontologia que tem no campus 5, uma para adulto, outra para criança. Isso tudo é oferecido graciosamente à comunidade. Claro que é, né, uma obrigação da universidade por ela ter certificação filantrópica. Muito bem.
Por falar em faculdade, né, você vê como é que essa bancada é democrática. O nosso próximo convidado também é de uma faculdade. De uma faculdade. Exatamente. Gostaria que você o convidasse a ocupar aqui o nosso tribunal. A gente dividiu etapas, não, doutor? Mas uma ordem, um pedido bem feito é uma ordem. Por favor, Lourdes. Só que a gente vai direcionar esse primeiro período aqui, né, para a nossa convidada, Raíssa, para ela também poder falar. Ela já falou da vida pessoal dela, né, dos sonhos dela, né, e entrou agora onde a gente realmente vai entrar. Né? Ela disse de monitoria, ela disse que gosta, né, de pesquisa, extensão, essas coisas todas. E você criou algo, né? Uma empresa. Conta para nós aí como é que é, o que é a Facilita Med. Vai concorrer comigo? Não. Quem sabe São o dia, serviços distintos, né? Então, o Facilita Med, ele surgiu da necessidade de pagar a faculdade. Então, essa foi a primeira necessidade. Como eu falei, eu não sabia como eu ia pagar a faculdade, eu tinha o dinheiro para o primeiro período, mais nada. Isso aí. E como eu sempre amei dar aula, tenho uma experiência de anos, eu comecei a explicar a matéria para os meus alunos da turma. Sim. E aí eu lembro que tinha uma amiga, Marcele, hoje ela nem está. Você cuida do meu neto lá que está fazendo medicina, do Gabriel. Cuido, lá na Unig. Vou procurar o Gabriel. Fala para entrar em contato com o Facilita Med. Vou conversar com ele. E aí essa amiga falou, vamos fazer aulões para nossa turma? Aí eu falei, mas cobrar da minha própria turma? Não, vou fazer de graça. Aí o pessoal começou, não, o tempo que você estaria estudando, você vai dar uma aula pra gente, a gente vai pagar R$50. Falei, então se vocês estão querendo, vamos embora. E a gente começou a montar grupos, então surgiu assim, dentro da minha própria sala. Vou montar grupos, quem quer aula de embrio, quem quer aula de anato, quem quer aula de biofísica. E o grupo foi ficando grande. Aí eu vi que minha própria turma, assim, confiava em mim. E isso é muito importante. Achei a mina. Aí eu, inicialmente, assim, como o valor era R$50, eu comecei a ajudar na faculdade, no valor do mês, eu falei, olha, isso pode dar certo. Aí eu pensei, se eu tenho X alunos pagando tanto, eu já pago 30% da faculdade, 20% da faculdade. E fui pensando assim, não tinha nome ainda, não tinha material, não tinha nada, só tinha eu e um quadro. E aí foi dando muito certo. Os alunos da minha própria turma começaram a pedir, vamos fazer um grupinho pequeno? A gente te paga mais. E aí eu comecei indo na casa deles. Ia fazer um grupinho de 5, depois fazia um grupinho de 3, tinha grupinho de 10. E aí eu continuei pensando. Eu não sabia que eu tinha cabeça de empreendedora ainda. Aí eu comecei a pensar, se eu tiver tantos grupos pequenos e tantos grupos grandes, quantos % da faculdade eu consigo pagar? E aí eu pensei, vou pensar em um nome. Facilita Med. Eu quero facilitar a medicina para o estudante. E todo o material que eu fazia para mim, eu digitava esse material, fazia em forma colorida, comecei a colocar em apostila e oferecer esse material também para o meu aluno. E aí veio os pacotes, né? Pacotes de ensino. Agora tudo é pacote, né? Agora tudo é pacote. E o pacote faz com que o aluno ele queira, né? Por que tem a vantagem nesse pacote? Só que aí eu estava Isso é online, é presencial? Como é que funciona? Fala para nós. Qual é o endereço? Como é que as pessoas entram em contato? Tudo era presencial no início, aí veio a pandemia. Com a pandemia, assim, eu parecia que meu sonho não ia andar para frente, porque acabaram-se as aulas e acabaram tudo. E foi um período... 2 anos. 2 anos. E o início, eu estava indo do segundo para o terceiro período, foi desesperador, porque eu não tinha mais aluno, não tinha mais espaço, porque eu dava aula na faculdade, né? A faculdade liberava o espaço para eu ministrar as aulas lá. E eu fiquei sem nada, eu falei, agora já era, vou ter que parar a faculdade. Só que os meus amigos se uniram, fizeram um outdoor de todo tamanho em frente à instituição, pediram por mim, fizeram propaganda das aulas. E assim, eu tenho muita gratidão por todos os meus amigos. Fizeram vaquinhas? Fizeram vaquinha. Fizeram vaquinha mesmo. De R$300, 500, 700. Teve até de R$3.000. Porque assim, realmente eu ia parar a faculdade, porque o que fazia eu pagar a faculdade eram as aulas. E na pandemia eu parei com tudo. Eu não tinha mais Você sabe aula. a responsabilidade que você tem agora, né? Tem uma coisa que a gente chama, nós profissionais liberais chamamos de bacia das almas. O que é bacia das almas? É fazer para aquele que não tem aquilo que ele não possa pagar. Então você está com essa responsabilidade. E hoje eu vejo que a gente está aqui para abençoar a vida dos outros,
né? E o Facilita Med, ele também tem esse propósito. Eu quero ser canal de bênção na vida dos alunos, porque eu sei que o curso não é mole. Sim. É realmente uma carga horária muito extensa, privação de sono, privação de estar com a família. Então, assim, o aluno ele chega pra gente no Facilita Med, ele chega com uma carga muito pesada. É um aluno cansado, é um aluno esgotado. É um aluno que às vezes precisa daquele colo, aquele apoio, até para organizar o horário dele. Então, a gente faz mentoria de organizar o horário desse aluno. Hoje em dia, os alunos que estão entrando para a faculdade são alunos muito jovenzinhos também. A gente tem aluno entrando de 16 anos, de 17 anos. Então, lá no Facilita Med, além das aulas de reforço, Ângelo, tem toda a mentoria para esse aluno. Como que eu vou estudar? Qual a melhor maneira de estudo? Como é que eu vou montar o meu cronograma? Então, fazendo propaganda do curso, o Facilita Med, ele está na rua Edgar Pinheiro Dias, 141, na rua do Quen-Quen. É do lado ali entre a Belt e a Selminha. Sei. Showroom, é ali. Então, em relação à prestação de serviços, a gente faz aulas de reforço. Nós temos cursos livres. Valores, você disse que tem pacote. Quais são esses valores, entendeu? E aquilo que você faz também, né? Você ajuda aquele que não tem condição de pagar. Com certeza. A gente tem bolsa social, sabe? A gente vai, a partir do semestre que vem, a gente vai abrir até o processo seletivo, porque a gente faz bolsa social, mas ninguém sabe. Sim. Tá? Porque a mão que a gente doa, às vezes a gente esconde ela. Certo, verdade. Porque eu fui ajudada demais também por várias pessoas ao longo do curso. Se quiser citar o nome das pessoas, fique à vontade. Tá? Eu acho que gratidão não prescreve, como é um ditado muito comum. A senhora está correta, o que a mão direita faz, a esquerda não faz, mas a gente que recebe, quando agradece, é muito bom. Muito, eu tenho muita gratidão por todos os meus amigos da turma 45, que eles fizeram de tudo para que eu não parasse a faculdade. E quando eu digo de tudo mesmo, desde divulgação, a solicitação de bolsa, desde dar dinheiro, tá? Fazer vaquinha e divulgar as aulas, que foi crucial para aquele momento. Eles divulgaram tanto as minhas aulas que hoje em dia, graças a Deus, eu tenho os alunos que já virou negócio, né? Hoje em dia não é somente para pagar a faculdade, realmente virou uma empresa em que eu estou expandindo e quero levar a nível nacional. A senhora se expressa... Sabrina, agradeço. Sabrina. Todos os meus amigos também do 45, Gabi, me ajudou por longos meses. A senhora se expressa muito bem. A gente dividiu o programa em duas etapas, meia hora com um, meia hora com o outro. Já quebrei isso aqui, já quebramos, eu sei que vão concordar. A senhora fica o tempo que puder ficar. Daqui a pouco o Lohan entra, a gente dá uma atenção a ele, mas a senhora faz perguntas para ele, ele pode fazer perguntas para a senhora agora, porque a pauta do programa é não ter pauta, é ter respeito e perceber o talento. A senhora tem um talento de comunicação nato, né? Dominou o programa e pode levar para casa se quiser. Doutor Elias, mais alguma pergunta aí? Não, eu fiquei muito feliz com isso. Lorenzinho, que tem filhos médicos também, pode continuar. 104 FM. 104 FM. Eu só queria perguntar, né, à doutora Raíza, se além de você dar aula, né, para alunos já dentro da universidade, se você também tem ideia de preparar aqueles que querem entrar na Boa ideia, boa pergunta. É algo que a gente está em reunião para decidir se a gente vai fazer o preparatório para o aluno de medicina e a gente vai conversar esse período. É um semestre de muitas mudanças para nós, porque não só a aula de reforço, a gente vai abrir outros serviços, futuramente preparatório para residência. A gente está com cursos, até convido também o meu primeiro plantão, que vai preparar o aluno para dar o primeiro plantão, que por vezes a gente fica muito inseguro no nosso primeiro plantão. Então, assim, são muitas novidades que vêm por aí, e uma delas é que nós estamos abrindo agora a nossa nova sede em Bom Jesus, Itabapoana, para atender os alunos da FAMESC, que a gente já está fazendo um trabalho há alguns anos. Endereço lá? Lá ainda é surpresa. Vou ter que voltar aqui para poder falar o endereço de lá para vocês, que está em obra. Vai voltar. Estivemos recentemente em Bom Jesus. Cada vez que eu volto lá mais apaixonado pela cidade, mas quero continuar morando aqui. E a gente combinou, né, Nina, de pelo menos uma vez no mês. Vamos lá, agora cobriu, quando a senhora achar o endereço correto lá, certinho, local legal, vamos lá cobrir. Convidar o prefeito Cirilo. Nós convidamos ele já está convidado. Mandou um abraço para o senhor. Mandou um abraço e tal, e vai marcar a data conosco. E por falar em medicina, o vestibular de medicina se encontra aberto, será em maio desse ano. Unig. Já para o segundo semestre, vestibular de medicina da Unig. É só entrar lá, unig.br. 104 FM, estamos sendo ouvidos lá. A senhora vai permanecer?
Que vocês já vieram com a ideia de sair daqui às 11, mas vocês vão ficar um pouquinho mais. Temos que aproveitar o que tem de bom na juventude itaperunense. Os vídeos que o amigo trouxe aí. Sim. O primeiro é o quê? A declaração do Dr. Bruno? São 3 vídeos, você pode colocar os 3, entendeu? A gente vai... De um para o outro a gente dá uma rapadinha paradinha. Dá uma rapidinha e tal, mas depois a gente faz um comentário. E se eles quiserem comentar também, eles vão ficar... É a paradinha do programa. Paradinha do programa traz hoje... O Bruno é o primeiro, doutor Bruno? Médico. Doutor Bruno, médico. Isso. Pré-candidato a prefeito de Itaperuna. Ele é irmão de algum médico também? Ele é filho de médico. Filho de médico, Fala pessoal, boa tarde. Eu estou gravando esse vídeo aqui, um vídeo importante, porque roda na cidade rumores e muitas conversas dizendo que eu vou ser vice do pré-candidato a prefeito Nel, e eu estou vindo aqui para desmentir esses boatos, porque eu não vou ser vice de nenhum outro pré-candidato. Eu também sou pré-candidato a prefeito de Itaperuna. É um sonho que eu tenho. Para eu sair da minha zona de conforto, onde eu me encontro hoje, tá certo? Não funciona para mim ser vice de nenhum outro pré-candidato. E a minha postura hoje, e vai ser até o final, né, dessa caminhada, é de ser pré-candidato e depois candidato a prefeito de Itaperuna. Esse é o meu posicionamento, esse é o meu sonho, de enfrentar a maior missão da minha vida, não como vice de nenhum outro candidato, e sim como pré-candidato a prefeito de Itaperuna. Tá bom, pessoal? Eu gostaria que isso ficasse bem claro. Eu não tenho nada contra ninguém, todos os outros são meus amigos e cada um tem o direito de sonhar, mas eu acho que as verdades elas precisam de prevalecer, tá certo? E o meu posicionamento é esse. Não abro mão da minha pré-candidatura e do meu posicionamento de ser pré-candidato a prefeito de Itaperuna. Tá bom? Um grande abraço a todos, uma boa tarde a todos. Vamos analisar rapidinho, porque se a gente colocar os 3, depois a gente se perde, né? Doutor Bruno Monteiro de Barros, o doutor Bruno Monteiro de Barros, ele é obstetra. Ele não é irmão do Eugênio, não? Não. Carlos ele Eugênio é filho Monteiro, do Monteiro de Barros, que eu esqueci o nome do pai dele. Aí temos que consultar a nossa enciclopédia. Exato. Luiz Eugênio, não? Luiz Eugênio Monteiro de Barros, é isso aí. Então, tem outro filho médico, que é famoso, neurocirurgião, não é? Ou eu não tem. Estou confundindo aqui com... Bom, e é convidado do nosso programa, juntamente com o presidente do Partido Novo. Isso. Ele só estou aguardando que o presidente do Partido Novo nos dê, né, a data que ele possa vir aqui para a gente poder agendar, mas já foram convidados para participar aqui do nosso programa. O que eu tenho para dizer disso aí, Nino, que política é nuvem, né? Hoje ela está aqui, amanhã não está mais. Então, dizer que não serei, dessa água não beberei, é muito complicado em política. Ainda mais que fica gravado. Exatamente. Gostaram gravado. muito, inclusive o próprio Valdriano mandou um abraço, falou que ele gostou muito da análise que você fez. Gostou da análise? Do vídeo dele, Parabéns. ele achou respeitoso. Sim. E eu sou nuvem passageira, Hermes Aquino. Exato. Eu sou nuvem passageira. Doutor Elias, a análise do vídeo do doutor Bruno. Então, o Eu microfone. acho que dispôs ali o momento dele, né? Política também é momento, como disse ali o nosso companheiro Ângelo Lorenzini. Exato. Hoje ele pensa dessa forma, amanhã ele pode mudar também. De repente, ele não é nem candidato, pode acontecer. Eu achei ele muito né? enfático, quero ser prefeito. Ele tem sido muito enfático com as suas decisões, entendeu? Mas política, ela requer um arranjo muito forte para você ganhar as eleições. Você tem que ter composições, você tem que ter partido, você tem que ter grupo. E, de repente, muitos aí que são pré-candidatos, pode lá na frente sentir que o grupo dele está muito frágil, que ele sozinho não ganha. Porque eleição para prefeito não ganha sozinho. Se não tiver uma overlock, não vai. Não adianta. Desiste porque vai perder o tempo. de competição também. Eu já fui candidato uma vez. Costurar não tem jeito. A Raíssa talvez Muito bom. não tinha nem sido nascida. E talvez, não, com certeza, em 82, fui candidato com 32 anos. Totalmente. É aquela foto que nós temos ali? Não ainda. bigode, Aquela ali vai, era mais cabelo ainda. Era mais é. cabelo ainda. Galã. Então, mas acabaram me jogando entre as feras, eu fui, numa empolgação,
de jovem, achando que ia haver renovação jovem no município, aquela coisa que todos os outros candidatos era da minha idade de hoje para mais, entendeu? E foi a primeira canelada? Foi a primeira canelada que eu levei. Aprendeu, né, doutor? Mas aprendi bem. Deus ajudou, abriu as portas, nós fizemos uma campanha muito boa, foi empolgante, foi emocionante. Minhas filhas no palanque, uma fazendo xixi na fralda, outra dançando, e foi uma festa. Ô, Nino, como é que ele rejuvenesce, viu? É só a gente falar na política. Bacana, nós estamos com a Raíza Fontes e o Lohan Kiefer, que vai falar daqui a pouco, mas agora ele já entra dando a opinião dele sobre esse vídeo. O Lohan é muito antenado, inclusive ele foi um dos caras que incomodaram, ele e o Reinaldo Azevedo, doutor, os dois e mais um grupo, incomodaram ao Jean Willis quando ele veio aqui fazer uma palestra. No IFE. O Lohan é de direita, como o Reinaldo também é de direita. E é um direito ser de direita ou de esquerda. É bom começar assim, né? Já de uma vez. Bom, bem leve. Você conhece a gente, primeiramente, bom dia a todos. Né? Gostaria de parabenizar aí e cumprimentar, na verdade, todos os ouvintes da 104 FM aí, todos os telespectadores ou internautas, né? Do canal O Noroeste News no YouTube. Quem não é inscrito, se inscreva lá, né? Todo dia tem essas lives do programa Estúdio 1. Pois bem, cara, com relação à política, às vezes, eu não conheço, é doutor Bruno o nome dele, né? Mas é legal você não conhecer, porque você está conhecendo e vai fazer uma análise, então, não sobre a pessoa, mas o que ele falou. Então, essa primeira impressão não é tão boa, na minha opinião, pela questão de a pessoa, de repente, demonstrar um sentimento muito forte pelo cargo, né? Em momento nenhum ele mencionou, de repente, a vontade dele de fazer a vida das pessoas melhorarem. Não estou julgando, né? Estou falando sobre um vídeo de 20 segundos que eu vi agora, né? De uma pessoa que eu não conheço. De repente ele até tem boas intenções, né? Sim, Talvez, certamente, mas certamente a sua análise ter. É sobre a comunicação e está correta até agora. Pois é. Então, assim, já vimos isso também de outros candidatos, né? Que se perpetuaram aí em candidaturas que não levaram, né, ao êxito final, por essa condição de sempre querer, eu só quero ser aquilo, e não necessariamente eu quero entrar na vida pública para poder ajudar de alguma forma, né, a vida das pessoas. De repente, não é porque eu sou de direita, que eu sou conservador, que eu não vou olhar, né, pelos programas sociais, pela realmente a desigualdade que nós vivemos hoje em dia, hoje em dia não, desde que Brasil é Brasil, né, infelizmente. Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas, quando se candidatarem a algum cargo eletivo, algum cargo público, ela tem que pensar, primeiramente, como ela pode ser útil, né? Porque ela vai estar recebendo, ela vai ter aquele voto de confiança para ela poder fazer, de alguma forma, as vidas das pessoas melhores. Muito obrigado. Daqui a pouco você entra na parte que a gente vai conversar com você, mas a sua análise tem que ser respeitada. Cada um pensa de um jeito. É uma opinião sobre a comunicação, não sobre a pessoa, mas o que ela falou. E agora a gente ouve a análise também. São dois jovens. É interessante porque são jovens e são eleitores. Se for necessário, né? Formam uma opinião. O Lohan não é pré-candidato, olha só. Não é pré-candidato, é um cara que está analisando numa boa. E é eleitor, e forma opinião. Já teve intenção. Trabalha com a direita, com o pessoal da direita. Depois você conta sobre esse segredo aí. Por favor, Raíza, a sua opinião sobre a comunicação, sobre o que ele quis dizer, as entrelinhas, essas coisas todas. A sua formação inicial é? Educação física. Educação física, por favor. Entende muito de expressão corporal. Me sinto até muito lisonjeada perguntar para mim algo de política. Tá? Não sou como o Lohan, que é fera, mas eu quero falar sobre a sua opinião. Isso, eu como eleitora. Quando a gente faz a leitura de alguém que inicialmente já se coloca num cargo superior, a gente não tem aquele olhar, né, de humildade. Estou falando como eleitora. Sim. Tá? Porque eu não sou entendedora de política mesmo, embora eu goste e tenha a minha opinião. Quando a gente vê alguém já se colocando numa posição, eu quero esse cargo, eu só vou se for isso, a gente já se sente mais afastada. Eu tenho essa sensação de que o ideal é que a fala acolhesse. Não, independente do cargo, eu quero realmente abraçar o povo. Se a minha equipe escolher que eu não estou preparado para isso, que vai ser ao longo da campanha, eu, sinceramente, quero estar ali para apoiar, independente do cargo, se eu vou ser prefeito, se eu vou ser vice, se eu vou pegar uma secretaria. Eu entendo dessa maneira, em relação à comunicação. A gente tem que estar mais aberto, né?
Muito bem. Lorenzi, o que é importante na fala desses dois? Eles não conhecem o candidato pessoalmente. O Lohan já tinha ouvido falar dele? Nunca. A senhora já tinha ouvido falar dele, né? Porque a senhora é do meio. Então, o importante é a opinião dele e dela. Até convergiu, mas não necessariamente teria que convergir, como é importante a opinião do doutor Elias e a sua, porque vocês dois vivem no mundo político, mas lá fora nem todo mundo vive o dia a dia da política. Verdade. A política não é o assunto 24 horas do nosso povo. E aí, é por isso que a gente traz esses temas quando duas aqui. Pessoas do povo, independente da condição social e intelectual, entram e dão opinião, é interessante, é muito interessante. Agora, ninguém perguntou a minha opinião e eu vou dizer, algo deve ter mexido com ele a ponto de ele ficar meio indignado de terem dito que ele seria vice-prefeito ou comporia com alguém. Isso deixou ele um pouco magoado, sem consultá-lo, sem falar nada com ele. Alguém falou, então eu notei isso, não notei assim nenhuma arrogância, não notei prepotência, notei uma necessidade urgente de dizer, gente, espera aí, primeiro conversem comigo, depois vamos dizer se eu vou ser candidato ou não. Foi isso que eu notei. Eu gostaria de esclarecer justamente isso. Você bateu na tecla certa. Ele ali quis fazer um manifesto porque estava usando o nome dele. Exatamente. Agora, você olha o outro lado das duas pessoas que não são políticas, a visão deles que eles tiveram. Que o político tem que ser mais aberto, ele tem que estar ali disposto a servir a comunidade. Por isso é o cuidado que quem vai gravar um vídeo desse, que quer ser candidato, né, a prefeito, que quer gerir, né, as finanças, exatamente, a finança do município, que quando ele faz esse tipo de colocação, tá, ele está respondendo aquilo que o Nino falou. Só para ele, não para todos os outros. Não, ele está respondendo o que ele está incomodado e falando para a bolha dele. Ele não tem que falar para a bolha dele. Ele tem que falar para todo mundo, e quando fala para todo mundo, ele tem que ser mais aberto, mais explícito, ele tem que abrir esse universo, coisa que ele não fez. Aí passa a impressão de quem não está vivendo o dia a dia, né, que está olhando, né, alguém que venha resolver o problema do município, passa a ter já a rejeição, ela cria-se uma rejeição natural. Ele pode mudar, isso dá tempo. Aproveitar para fazer um comercial da minha pessoa, Lorenzo, que eu estou disposto a colaborar com qualquer pessoa. Eu tenho colaborado com alguns amigos que me pedem dicas. Eu sou um deles. Obrigado por você falar isso. Eu não ia dizer seu nome, mas eu agradeço muito você falar. Eu estou disposto a falar, orientar a expressão corporal, como dizer, o que dizer. O conteúdo é seu, mas a forma de embalar esse conteúdo, liga para mim, meu telefone é 22 992 317 714. 992 317 714. Sou formado em jornalismo, trabalho há 40 anos com comunicação, fui secretário de comunicação de Cardoso, assessor de comunicação, trabalho no Dia, na Folha, fazendo comercial mesmo meu. E minha intenção é colaborar com o candidato. A caixinha agradece. O conteúdo é por sua conta, mas a gente pode ajudar a dourar essa pílula. Antes do próximo vídeo... Está nascendo uma candidata aqui. Exatamente. Antes do próximo vídeo, vamos falar aqui que essa família Fontes é grande, hein, gente? Nossa, mãe de Ulceia, a origem é de Raposo? Marrice... Fontes de água mineral. Marrice... Deixa eu ver, tem mais alguém aqui. Tem o Douglas Batalha, está dizendo o seguinte: bom dia, Nino Beliene, bom dia, doutora Raíssa, bom dia, Ângelo Lorenzini, bom dia, doutor Elias Meiber, bom dia, Lohan Kiffer. Bom dia a todos e a todas. Nosso programa termina às 11 e aqui, na Rádio 104 e continua aqui. E, repetindo, o conteúdo do político, da fala do político, é responsabilidade dele, mas uma assessoria ajuda e ajuda muito. O Douglas está dando uma opinião dele aqui. Dá licença um pouquinho. Sim. É parente do Almir Pontes? Não, nossa é Fontes. Fontes. E para arrematar essa fala toda aqui, Lorenzo, uma frase, você vai voltar com os comentários. Tem uma frase que eu gosto muito do Voltaire, filósofo francês. Eu posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Porque às vezes a pessoa não concorda e não quer que o outro diga. Não sou obrigado a concordar, mas não posso interromper o doutor Elias de dar opinião, você, a Raíssa. Todo mundo tem o direito de se expressar, senão vira ditadura. É verdade.
O Douglas está dizendo, Nino Beliene, os falsos têm espalhado fake news o dia inteiro contra o doutor Bruno e o homem cresce assustadoramente e deixa a oposição apavorada. Essa é a opinião do Douglas. Bacana, Batalha. é respeitada a opinião Com dele certeza. e é uma análise dele. E nós vamos ler tudo aqui, tudo que vocês mandarem a gente lê. Não, Menos ofensa e e da palavrão, sim. que é responsabilidade de quem escreve. Quem escreveu. Exatamente. Mais um vídeo? Mais um vídeo? Vamos mais um? Vamos mais um para poder a gente aproveitar. Esse a um é audiência. 2, né? A gente tem que passar os dois porque eles se conectam. Vocês vão assistir que eles vão se conectar. Em determinado momento eles se conectam. A gente está olhando para a direita ou esquerda porque tem uma tela aqui. Que tem interesse em mudar a realidade de Itaperuna, você tem até 6 de abril para se filiar a um partido. Procura um partido que você se identifica, procura pesquisar sobre esse partido para você se filiar e disputar as eleições, seja de vereador, seja de prefeito, até em outubro. Então o prazo se encerra em 6 de abril e nós precisamos que as pessoas de bem procurem os partidos políticos. Nós precisamos de pessoas qualificadas, pessoas que queiram somar para a comunidade, que queiram ajudar a comunidade, se candidatem a vereadores e vereadoras. Nós não podemos permitir que as pessoas de bem continuem se afastando da política como estão se afastando. Nós precisamos que as pessoas queiram vir para a política, queiram vir ajudar, porque é muito difícil, muito complicado, a gente está sempre sendo julgado, tendo o dedo apontado, mas também é muito fácil a gente ficar na nossa zona de conforto e esperar que o próximo mude a realidade. Então, se você tem essa disposição, se você tem essa liderança, se você tem esse sentimento dentro de você, que você ama a cidade de Itaperuna, que você é uma pessoa do bem, procure um partido político e venha fazer parte de uma história para a cidade que você pode contribuir e ajudar a cidade de Itaperuna. Nós estamos aproximando de um período que é um período onde os partidos se apresentam e as pessoas se apresentam para os partidos. Então, é interessante que cada cidadão procure essa ponte, que é o partido político, para se candidatar em outubro. Presidente, eu tenho muitas coisas para dizer, a gente tem percebido, o jogo na cidade vai se movimentando, a gente já está aí bem definido, o pré-candidato a prefeito pelo PT, que é o Adilson Ribeiro, a gente já tem aí definido o pré-candidato a prefeito do Jair Bittencourt, que está no PL, a gente já tem bem definido o pré-candidato do Murilo, que é o pai dele, o Alfredão, e já vai se desenhando novas proposições. Então vocês têm que estar, o povo tem que estar ligado nas pessoas que estão desejando vir a lançar uma chapa a prefeito ou a de vereador, para que você não caia, não seja enganado, não seja passado para trás. Então nós precisamos dessa conscientização. A população só vai conseguir a mudança na cidade de Itaperuna a partir do momento que ela também queira participar e fazer parte dessa mudança. Apenas isso, muito obrigado, boa noite. Quando eu disse que se conecta, nós temos um segundo vídeo aí do próprio vereador Glauber, que ele faz uma exposição e vocês vão entender por que eu disse que as coisas se conectam, né? As pessoas aqui vão interpretar, as falas também vão falar e eu vou dar minha opinião a respeito disso, por favor. Aprovando a recomposição de telhado fibrocimento ondulado em unidades habitacionais danificadas, conforme portaria 4.111, de 29 de dezembro de 2023 e decreto de emergência número 7.199/2023, no valor de R$ 358.462,68. Após parecer da Procuradoria-Geral da Câmara, que aponta pela legalidade, as comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Das sessões 6 de março de 2024, vereador Jefferson Ferreira, relator, pelas conclusões, vereador Carlos Eufrásio, vereador Demir Cunha Peçanha, vereadora Viviane Braga Pereira Pacheco e vereador Adenilson da Silva Zacaria. Está em discussão. A palavra o vereador Glauber.
Presidente, nós temos que ter muita atenção com essa matéria, por exemplo. São quase R$400 mil para comprar telha de um recurso que veio dessas chuvas fortes que tiveram aqui, já tem um tempo. Isso aí ficou mais de um mês parado lá no gabinete e a gente está sabendo que isso já era para ter sido chegado aqui já há muito tempo, e só que depois chega, passa pela Câmara, eles não mandam um comprovante, e se a gente não ir atrás para saber aonde foi aplicado cada centavo que está ali, não quero dizer aqui, levianamente, a gente não pode falar o que a gente não tem prova, mas, muito provavelmente, esse recurso, a gente não fica nem sabendo se foi comprado ou se foi aplicado, porque o Executivo não manda nem uma nota para cá, não manda o retorno do que foi aplicado. Há pouco tempo nós aprovamos aqui mais de 3 milhões para reformas das UBS. Eu não vi isso acontecer. Vocês viram? Se vocês viram, me conta, porque eu não vi. Aí agora está aí quase R$400 mil para comprar telha. Então a gente tem que ver para onde vai essas telhas, como que vai ser feito esse processo de pagamento. Isso tem que ser fiscalizado. É para isso que eu chamo a atenção, presidente. Obrigado, boa noite. É contigo, Lorenzinho. Muito bem, vocês viram aí duas falas. Uma, o vereador, né, convocando a população de bem para que ela venha participar do pleito agora de 2024. E, ao mesmo tempo, né, ele faz uma consideração em relação a volumes de dinheiro que são aprovados, né, dinheiros que vêm pós-orçamento, que eles têm que estar incluídos no orçamento, porque senão a prefeitura não pode gastar, né, e ele fala da preocupação dele em relação para onde realmente vai esse dinheiro, que é uma função, né, de quem aprova orçamento, de quem aprova, né, verbas suplementares, ter, né, a obrigação de fiscalizar, e que ele encontra dificuldade, uma vez que o prefeito, né, não informa aquela casa, né, esses gastos. Então, esses R$400 mil aí, aproximadamente, é uma verba que vem carimbada, ela é fácil de ser fiscalizada. E quando a gente fala de conexão, né, de uma falha e de outra, quando você convoca a população de bem, o que você quer dizer, né, que é para que você que é, né, do bem, né, venha a vir para dentro daquela casa legislativa, porque eles estão se sentindo ameaçados, porque são apontados dedos para eles. Por qual motivo é apontado dedos para os senhores? Por que é apontado? Por que se aponta o dedo? Aí o senhor responde no segundo vídeo, né, quando o senhor diz que não tem dificuldade, o senhor tem dificuldade que o prefeito venha informar a Casa Legislativa os seus gastos. Tem um artigo 226, se eu não estiver enganado, eu vou consultar aqui rapidamente, Nino, tá? Só para não perder o raciocínio. Tá? O artigo 226 do Regimento Interno da Câmara diz o seguinte: a Câmara poderá optar pelo pedido de informação ao prefeito por escrito, isso é, um requerimento, caso em que o ofício deve ser assinado pelo presidente, com os quesitos necessários à elucidação dos fatos e constante do requerimento de informação. O prefeito deverá responder as informações no prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. É só um minutinho. Prorrogável por mais 30 dias. 104 FM. No que está disposto no artigo 72, inciso 12, da Lei Orgânica do Município. Lei Orgânica do Município é a mesma coisa que a Constituição Federal. Então, a Constituição do município chama-se Lei Orgânica do Município. Então, está na Lei Orgânica do Município, né, que o prefeito tem 30 dias, mais 30 dias prorrogável, né, para responder devido à complexidade. Sempre que o prefeito se recusar a prestar informações à Câmara, quando legalmente solicitado, o autor da proposição deverá produzir denúncia com efeito de processo de cassação de mandato.
Então, vereador, se alguém aponta o dedo para os senhores aí, se o senhor está pedindo aí, penhoradamente, que as pessoas de bem vão para dentro dessa casa, e realmente se faz necessário que pessoas de bem vá para dentro dessa casa, é porque os senhores, né, infelizmente, recebem dinheiro público para não fazer o que os senhores têm que fazer. Ainda se acha no direito de ir à tribuna da Câmara, né, e fazer um apelo desse aí para as pessoas de bem. As pessoas de bem estão afastadas da política, porque quando os senhores chegam aí, os senhores não fazem o papel dos senhores. Está aqui, ó, tá? Regimento interno e lei orgânica do município que te dá todo o direito. Se o prefeito não lhe responder, não te informar onde ele gastou o dinheiro, o senhor caça o mandato dele. Por que os senhores não fazem isso? Em vez de ficar aí na tribuna. Então, por isso da conexão. Opinião da Raíza, por favor, doutora Raíza. Quase doutora, né, Raíza? Quase. É professora de educadora física. Então, eu achei lindo o que ele falou no início, né? Que as pessoas de bem, realmente, elas deveriam estar lá dentro. Então, o que a gente faz? Se pudesse, né? Retirava a maioria que estão lá e colocava o pessoal de bem. Meu Deus, essa moça é uma cirurgiã, como é que é? Cirurgiã política. Tem cientista que tem um cirurgião político. Lohan? Bom, eu acho que, assim como a professora Raíssa falou agora, em outras palavras, eu acho que o caminho para as pessoas começarem a entender um pouco mais sobre a política, porque entrar na política é mole, é fácil, né? É vistoso. É fácil? É vistoso. Não, a vontade de querer. Não, para entrar na política não é entrar na Câmara, né? É entrar na política. Entrar na política. É fácil. Só que muitas das vezes as pessoas não sabem, ao menos, o papel do que ela vislumbra, né? Dos direitos e dos deveres. Então, eu fico muito feliz quando vem uma professora preparada, igual a professora Raíssa, uma professora da nova geração aí, que nós temos visto aí que a educação itaperunense vai ficar em boas mãos, né? Então, tanto a Raíssa quanto vários outros professores também têm que ter um intuito de conscientizar os alunos, independente do curso de formação, né? Porque independente, somos todos cidadãos de bem, temos nossos direitos, deveres, e quem não gosta de política, infelizmente, vai ser comandado por quem gosta. Não é uma Exatamente. O isentão vai ser comandado por quem... Doutor Elias, o microfone à sua disposição, por favor, para a sua análise. Eu só gosto de acrescentar o seguinte: se não deixar quem gosta, vai ficar quem não gosta, e às vezes não vai ser agradável para a população. Doutor, quando é que no sorteio que nós fizemos, o Glauber, vereador Glauber Bastos, vem e quem é a dobradinha dele? Porque amanhã tem Amanda e Sargento Cristiane. Sargento Cristiane e Amanda, duas vereadoras esse ano. Será a sexta rodada com... O senhor já falou com todos eles, né? Não, é a última rodada, é Vivi e Glauber. O senhor já falou com todos eles? Então, mais ou menos já falado. De qualquer maneira, falou aqui, já é de forma pública. Vamos ter mais algum vídeo? Não. Então, vamos aproveitar que nós estamos ainda com alguns minutos. 4 minutos na 104 FM. Muito obrigado, doutor. Um agradecimento. Vamos pedir ao Lohan para falar sobre o empreendimento dele. Sim, eu queria que só o senhor agradecesse aí a 104 para a gente preparar. O senhor conhece o nome das pessoas, preparar para continuar. A gente termina lá na rádio. Obrigado a 104 FM e todos que estão aí ao vivo no Noroeste News. A gente está a 3 minutos de sair da rádio e continuar aqui ao vivo. E a sua família, né? Está mandando um abraço aí. Tá aqui, a família dela está ajudando. Um abraço para todos. Lohan, ele já está falando desde cedo, mas fala aí do empreendimento, Lohan. Doutor, fez uma observação boa. Obrigado, doutor Elias. Demos ainda alguns minutos aí na 104 FM. Né? Gostaria de mandar um abraço a todos os ouvintes aí dessa prestigiada Rádio Itaperuna. Eu sou o professor Lohan Kiffer, né? Sou o coordenador do polo da Faculdade Única aqui em Itaperuna, faculdade essa do Grupo Pro Minas, com mais de 20 anos no ramo educacional em Minas Gerais. Então, eles entenderam por necessidade de ampliar o leque aqui para o estado do Rio de Janeiro, e eu, como fui aluno da faculdade, no curso de engenharia, que é o nosso trabalho, ao qual formei lá também, descobriram que eu sou pedagogo, que eu sou também professor desde os anos 2010 nas instituições de Senai e Senac aqui em Itaperuna, e me ofereceram essa oportunidade de representá-los aqui na região. Então, para você aí, um breve recado, ouvinte da 104 FM, queira se profissionalizar, né? Então, venha conosco junto à Faculdade Única,
realmente tem preços acessíveis, qualidade do ensino, principalmente na educação à distância, né? No EAD que tem se expandido bastante, iremos falar daqui a pouco. Endereço com relação a telefone, esse tema. Lohan. O WhatsApp, né? O endereço, inclusive, é próximo do impedimento da professora Raíssa, né? Na rua qual eu vivo há 27 anos. Quarteirão chique ali. Rua Doutora Edir. É o polo gastronômico, tudo. Graças a Deus ali a rua, ali o bairro, inclusive, cresceu muito. Desde a chegada do Quenquém. É isso. Sim, pioneiro. Exatamente. Eu cheguei a falar agora, você está ficando louco. O que foi a Unig para Itaperuna foi o restaurante Quenquém para a rua de Garpeiro Dias, né? Exatamente. Então, moro ali há 27 anos. Então, o nosso endereço do polo presencial fica na rua Doutor Edgar Pero Dias, número 260, segundo pavimento. E o WhatsApp 22 998 48 17 18. São mais de 35 opções de graduações, bacharelados, licenciaturas e mais de 260 pós-graduações, lato sensu e MBA. Ok? A gente continua. Muito obrigado aos ouvintes da 104. O nome do pessoal da 104, doutor Elias? É o Lucas e a Aline. A Aline é a detentora do programa. Curioso para conhecer a Aline. Quando é que ela vem aqui? Embora a Aline vai vir aqui, vai transmitir direto o programa dela pela aqui. sessão do horário, né, Elias? Sim. Muito obrigado, minha gente. Esse sessão com C é bem diferente de sessão com essa. Esse ainda tem com cedilha também. Vamos lá, muito obrigado, minha gente. Da 104, até amanhã na 104. Continuamos aqui em honra da família do Lohan, em honra da sua família, que está... Essas duas famílias estão nos prestigiando com força hoje, hein? Vocês são queridos pela família, e quem não é querido pela família, algum problema tem. Lorezinho. Muito bem. Começando agora, recomeçando Lohan, aqui. Né? Continuar. Unidas é a única. Eu estou com Unidas na cabeça, não sei porquê, gente. Tem que comprar uma carne hoje, não? Acho que ele vai comprar o mercado para ele. Deve ser o mercado. A alimentação caiu hoje, né? Faculdade única, né? As aulas são todas EAD, tem presencial. Como é que funciona? Quais são os cursos? Fala para nós aí. Então, para iniciar essa conversa, temos que apresentar o grupo de instituições de ensino, né? A Faculdade Única é o nosso carro-chefe. Certo. Mas nós representamos todo o grupo Pro-Minas, que tem a Faculdade Única, de Patiga, de Contagem, Faculdade de Conexão, Faculdade de Montes Claros. Então, sim, são um conglomerado de faculdades ao qual nós temos a satisfação e a honra de representar aqui em nossa região. A Faculdade Única ela tem mais de 35 cursos na modalidade de ensino à distância, né? É uma modalidade que não é relativamente nova, embora muitos acham que o EAD chegou no Brasil depois da pandemia, mas não. O primeiro curso de EAD, o doutor Elias, o senhor que é a nossa enciclopédia cultural e política de Itaperuna, começou em 1904, por correspondência no curso de datilografia. Eu sou fruto do EAD também, né? Nosso município é prestigiado por um consórcio de faculdades públicas chamado CEDERJ, ao qual eu fui aluno do curso de pedagogia, iniciei lá em 2016. Então, já trabalhava com esse sistema de ensino EAD, né, na modalidade semipresencial. Lógico que, com a pandemia, né, não só a educação, mas o mercado de trabalho também teve todo um aperfeiçoamento tecnológico, né, e a educação, inclusive, com relação a procedimentos pedagógicos inclusivos, nós acabamos aperfeiçoando essa maneira de ensinar, né. Antigamente até tinha um certo preconceito, né, que o EAD seria mais fácil, mas muito pelo contrário. O EAD requer muita disciplina e dedicação, porque o ensino presencial você tem, né, um professor, tem os alunos, tem a Facilitamed, que, né, que você com alguma dificuldade vai lá com a professora Raíssa e muito bem ela vai te orientar, seja na área de medicina, seja na educação física, mas nós trabalhamos com vários cursos na modalidade EAD, são mais de 35 cursos de licenciaturas, bacharelados e pós-graduações, lato sensu e MBA também, mas também temos a modalidade de ensino de aperfeiçoação, temos a modalidade de ensino de educação de jovens e adultos, que é o EJA, que trabalhamos com o ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio, né, para a pessoa ali que quer voltar a fazer, que sonha ter um certificado, um diploma de uma profissão e não terminou seus estudos, nós temos lá a opção necessária e o apoio didático correto para você voltar a vislumbrar, né, a começar uma nova página na sua vida. Volta um pouquinho no EJA aí, por favor. Sim. É um convênio? Como é que é isso? Então, a Faculdade Única, ela oferece esse serviço no estado de Minas Gerais. Certo. Né? Então, nós temos, não só aqui em Itaperuna, nós temos outros polos aqui na região, como Muriaé, Carangola, Itaperuna. Nós estamos também estudando a viabilidade de abrir um polo em Cabo Frio, em Campos do Goytacazes. Nós estamos ainda estudando o cenário ainda. Mas nós trabalhamos na modalidade de ensino à distância para jovens e adultos.
né? A pessoa que, porventura, não terminou a educação básica, né? Antigamente chamada educação básica, né? Do ensino fundamental e ensino médio, e quer iniciar uma profissão nova, seja em cursos profissionalizantes, em cursos técnicos, inclusive, nós temos descontos especiais para pessoas de terceira idade que queiram se profissionalizar. O dinheiro investido no curso de EJA, por exemplo, é retornado em desconto em cursos técnicos. Olha que bacana. Fala os valores, fala quais são os cursos. Então, como são muitos cursos, né, são valores variados, né, mas temos cursos superiores, por exemplo, a R$ 190 por mês. Esse é o bom da modalidade de ensino à distância, conseguiu baratear e democratizar o ensino. Quando eu falo democratizar, por exemplo, o senhor que é um gestor acadêmico, trabalhou muito tempo na Unig, nós tínhamos lá vários professores que ministravam as mesmas aulas em turmas diferentes. Então, você, às vezes, tinha uma deficiência de um bom professor de penal, por exemplo, e não tão bom professor de penal em outra turma. Então, os alunos acabavam pagando o preço por não conseguir ter aquele bom professor naquela matéria, né? O EAD, além de democratizar esse conteúdo, né, uniformizar para todos os alunos, ele acabou viabilizando a parte financeira. Obviamente, você vai imprimir o seu material didático, está na plataforma, a faculdade não é obrigada a te dar esse livro. Se também quiser livro impresso, tem como você pagar com custo baixo. Você vai assistir às aulas no seu computador. A universidade ela não vai ter o custo com funcionário, com luz, com imposto, aquilo todo. Tem uns poréns também que a gente pode falar em outro momento, mas estou falando das qualidades de ensino e a facilidade da pessoa, muitas vezes, que mora longe. Eu, por exemplo, no curso de engenharia, demorei 12 anos para concluir o curso de 5. Entendeu? Porque muitas das vezes eu trabalhava viajando, né? Eu era supervisor de segurança do trabalho da Oi Telecom Brasil, supervisionava 23 cidades, né, alguns técnicos de segurança do trabalho, e era muito difícil eu estar de 6 às 10, de segunda a sexta, em Itaperuna. Assim como teve a minha experiência de vida, também tem de várias outras pessoas que querem se profissionalizar, que querem estudar, mas, infelizmente, tem que levar comida para casa, tem que levar comida para a mesa, né? Então, ou mãe de casa que tem filhos para criar. Então, assim, são várias situações que o EAD realmente possibilitou essas pessoas a concluírem o ensino superior. Obviamente que tem todo também um aparato de atividades práticas, pedagógicas, né? Laboratórios. Então, assim, são detalhes de cada curso que nós podemos falar em outra aula para não tomar o microfone, mas o EAD ele realmente veio para ficar e nós temos que cada vez mais nos adaptar às novas situações, né? Está aí a inteligência artificial também e várias outras coisas. Lohan, você tem o mesmo tempo dela, que é igual debate, tá? Sim. Pode ficar à vontade, não fica preocupado. Estou à vontade. Eu falei, tem que falar pouco, não, fica à vontade. Estou à vontade. Lohan, uma pergunta que as pessoas, elas muitas das vezes querem fazer, não conseguem fazer por não ter o entendimento, né, do que aconteceu, tá? Vou tentar explicar mais ou menos e te fazer a pergunta. Nós tivemos, em determinado momento, um boom de faculdades, né? E tivemos, nesse mesmo momento, o esquecimento do técnico, né? O que foi melhor e o que foi pior nessa história? Eu sou bem suspeito a falar sobre cursos técnicos porque eu tenho um carinho muito especial, por duas coisas. O primeiro é que me deu a possibilidade de entrar no mercado de trabalho, né? Eu não tenho parentes influentes na sociedade, não tenho empresários, amigos que poderiam me ofertar um emprego. Eu consegui meu primeiro trabalho com 18, 19 anos como técnico de segurança do trabalho da Extinta Ampla, né? Entregando meu currículo. Óbvio, né? O esforço é muito importante, mas você tem que ter o preparo. Quando a oportunidade chegar, com esforço e preparo, você consegue alcançar o sucesso. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo curso técnico, pelos cursos técnicos, até porque eu voltei, minha primeira experiência como docente foi na instituição Senac, a qual eu formei técnico de segurança do trabalho, voltei como professor e vislumbrei, né, estudar um pouco mais sobre o assunto e me tornar um coordenador pedagógico naquela instituição. Também fui professor no Senai e por aí em diante. Então, o curso técnico, eu tenho a concepção que é a melhor forma de você, a melhor e mais eficaz forma de você atuar no mercado de trabalho. Porque o curso superior, ele requer um pouco mais de expertise intelectual.
vamos dizer assim, né? O curso superior ele requer um pouco mais de dedicação, ele requer um pouquinho mais de estudo. Então nós matamos a galinha e deixamos de comer ovo, né? Porque a partir do momento que você, né, elimina praticamente os cursos técnicos, você também vem fazer com que as indústrias desapareçam. Que é o que nós temos hoje no Brasil. Todo mundo reclama, eu não tenho emprego, não tenho indústria, não sei mais o que, papapá. E o grande erro da nossa economia, eu acho, tá, que foi você, né, dar ênfase ao curso superior e não fazer a coisa técnica. É uma opinião minha, estou dando, né, tô jogando para você aí destrinchar isso. Na minha visão, não existe mercado de trabalho sem um técnico. Você pode olhar em todas as vertentes. Se eu for olhar no sistema de potência, tem que ter o eletrotécnico ali para... Exatamente. Lógico, então nós estamos falando... Eu não estou falando só na área de segurança. Você tem que ter o eletrotécnico ali para você ter todo o sistema de potência, o profissional que vai ser adequado ao projeto, parará. Se você for no hospital, você tem que ter um técnico de enfermagem. Não adianta, com todo respeito, encher o hospital de vários médicos, vários enfermeiros, se não tiver ninguém para receber, para ninguém para tratar diariamente aquele enfermo. Exato. Até porque a nossa mão de obra, principalmente com relação à medicina no Brasil, ainda é um pouco escasso, tendo em vista a demanda. Por isso que na medicina você tem a baixa, a média e a alta complexidade. Pois é. No hospital, sem o técnico eletricista, sem o hidráulico, sem o técnico nuclear, sem... Lógico, na construção civil... Não funciona, a indústria não funciona. Na construção civil, né, existe até uma frase um pouco ignorante, mas tem nexo. Tem nexo causal, que é o quê? Você faz um prédio sem um engenheiro civil, com pedreiro. Sim. Mas você não faz um prédio sem o pedreiro, só com o engenheiro civil. Então, assim, você tem que ter essa consciência de que todo trabalho tem seu prestígio, tem sua importância. Mas ainda mais a pessoa que bota a mão na massa. Porque você fica com indicadores num ar-condicionado atrás de uma mesa, lógico, existem profissionais especializados para isso, que vai gestionar toda uma equipe, mas existem profissionais que vai atuar. E esses profissionais que atuam, que realmente faz ali na ponta, ali no final do serviço, o bom atendimento. E as coisas acontecerem. Então, eu acho que você focar somente nas benesses de você ter um curso superior, ou fazer um concurso para 3º grau, você um doutor, você isso, você aquilo, você acaba esquecendo da realidade, que muitas vezes nós vemos profissionais de 3º grau aí desempregados, sem opções do mercado de trabalho, e muitos técnicos levando a vida, como eu levei há mais de 12 anos como técnico de segurança do trabalho, mais de 14 anos como técnico de segurança do trabalho, e consegui levar sustento para minha família, ter progresso profissional e um patrimônio razoável. Então, assim, nós temos que realmente cada vez mais prestigiar a profissão do técnico e tecnólogo. Lohan, antes da pergunta, uma outra pergunta. Sua família, como a Raíza falou, seus pais, seus filhos, enfim, fique à vontade também. Inclusive, eu até vou mandar um grande beijo para meu pai e tia Tom, minha madrasta, que deve estar assistindo a live aí. Ou se não assistir agora, vai assistir posteriormente com absoluta certeza. Eu sou filho da Sônia Kiefer e do Flávio Costa, advogado trabalhista no Rio de Janeiro há mais de 30 anos. Então, assim, minha família de parte de mãe é de Itaperuna, né, São João do Paraíba. Você é parente do Dr. Kiefer? Sérgio Kiefer, sim. Sérgio Kiefer, Edmar Kiefer. Eu sou mais famoso, né? Estou brincando. Está passando a ser a partir de hoje. Então, minha família de parte de mãe é de Itaperuna e região, minha família de parte de pai é do Rio. Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, assim como o Ângelo Loresino. Não tenho o título de itaperunense, nem na certidão de nascimento, não sei o Ângelo, mas eu não tenho nenhum título também. Mas não tem de cidadão, você vai receber em breve. É isso que eu ia falar agora. Sim, o dia que eu chegar na Câmara, vai ser uma honra. Eu vou te dar um e não vai demorar, tenho certeza disso. Eu vou chegar amanhã à Câmara. Pode ter certeza que vai ter um destaque enorme no meu quarto, perto dos meus certificados e diplomas lá, que eu realmente, por não ter esse título, não me torna menos itaperunense. Sim. Né? Eu moro aqui há 27 anos, eu sou até um pouco até um pouco desumilde em falar na questão de eu sou até mais itaperunense que muitas pessoas que nasceram aqui, porque eu tenho um amor muito grande para esse município e sacrifiquei muitas coisas para não precisar sair dele. Mas então vivo aqui desde 7 anos de idade, né? Moro também, fui criado pelos meus tios, minha mãe faleceu, eu tinha 10 anos de idade, aquela coisa toda, e continuo, né, no intuito de alguma forma, na sociedade, dar um pouco de mim para o crescimento do município.
Eu interrompi você, continue, por favor. Seja com alguma boa ação, ou com opinião, ou até com um esforço físico, né? Nós queremos que o progresso da nossa região. Lógico que eu respeito as pessoas que querem sair. Igual a Raíssa teve a oportunidade, prestou concurso, foi para Linhares, qual cidade que eu morei também, muito boa, é uma nova Macaé, inclusive. Mas tem pessoas que querem viver aqui e não se acham confortável em continuar, ou não tem opção de continuar, ou seja pela falta de oportunidade de trabalho, ou seja pela falta de oportunidade de lazer ou de saúde. Hoje nós estamos vivendo aí um momento muito perigoso com relação à segurança pública também, que me preocupa bastante isso, mas é isso. O gancho que você me deu, que o senhor me deu, olha só, né? Mais jovem a gente acaba chamando de você, mas eu tenho que manter o meu padrão. O gancho que o senhor me deu é que, eu sempre falo isso, a pessoa nasce em Itapiruna, vai ser prefeito em outra cidade, é bem recebido em outra cidade, por que aquele que vem de fora não pode também ser prefeito aqui, não pode ser vereador, não pode se sentir itapirunense? Nós temos que ser bairrista em valorizar a nossa terra, não em dizer que o outro caiu de paraquedas, que o outro é um forasteiro. O fato de ter nascido aqui e não ser um bom cidadão não garante nada. E primeiro, o Lohan não é daqui, está aqui desde os 17 anos, é tempo pra caramba, né? Desde os 7. É muito tempo, não sei a idade dele, mas é muito tempo. 94. O Ângelo está aqui desde 96. Estou aqui desde 95, o doutor Elias nasceu. Mas tem gente que foi embora e está fazendo sucesso lá. O Brasil, nós somos brasileiros, se não fosse, não tem nenhum problema. A Raíssa foi para Linhares, a saudade fez ela voltar. Então, o jovem tem direito de querer sair, mas um dia vai querer voltar. Mas só não fale mal de Itapiruna e nem fale mal dos estrangeiros, como se o fato de você ter nascido aqui eu faça melhor do que qualquer um. Não, não é melhor do que qualquer um. Você é igual, é ser humano igual. Vamos valorizar as pessoas que contribuem pagando impostos, contribuem com empregos, contribuem com amor à terra. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Não é, eu sou itapirunense raiz, eu mereço ser eleito. Não. Todo mundo merece, desde que seja um bom cidadão. O importante é ser cidadão. Nós temos alguma história de alguém de fora que, na política, entendeu, teve sucesso em Itapiruna? O senhor é enciclopédia. Primeiro nome. Falou o nome. Pérez é mineiro. Ele já falou, doutor Pérez. E dificilmente vai ser superado como prefeito. Ele e Claudão. É verdade. E por falar em doutor Pérez, vamos lá, 30 anos atrás, na política. Sim. Foi comemorado recentemente, semana passada, os 30 anos do Plano Real. Foi o plano econômico que reestruturou a economia do nosso país e que todos os outros presidentes deveriam ir lá e beijar a mão do Fernando Henrique, porque todos eles conseguiram fazer algum trabalho, alguma coisa importante para o nosso país em função do Plano Real. Senão nós hoje seríamos pior do que a Argentina. E talvez você, Raíssa, que é mais nova... De 80% ao mês. Isso aí. Nós tivemos, no início do Plano Real, a equiparação do nosso real ao dólar. Sim. Era $1, R$1, entendeu? Aí, com o tempo, foi corrigindo-se e hoje está na faixa aí de 5 por 1. Mas o Plano Real, que deu oportunidade do Lula nadar de braçada... o Bolsonaro, Fernando Henrique Cardoso, o Michel Temer, que foi Fernando Henrique Cardoso. Ele foi o ministro. É um grande. Itamar Franco era o foi presidente. Foi ministro, isso aí, na presidência, e ele deu sequência como presidente. Como presidente, o Lula, que realmente, o senhor está certo, o Lula, no primeiro mandato dele, é que ele pegou toda a economia do país. Todos os louros do... Depois destruiu, mas no início ele pegou ela. Está até hoje, nós estamos até hoje pagando a conta. Mas ainda estamos sobrevivendo graças ao Plano Real, mesmo com com os erros e acertos. Mesmo com toda essa vontade de destruir nosso país, de entregar nossa soberania, a gente vai. Estamos na prorrogação do programa, e não tem hora para acabar. Acaba a qualquer instante, como também não acaba. A Raíssa está conosco, Fontes, e o Lohan Kiefer. Lohan já explicou a origem do nome? Vou explicar agora. Só queria dar mais um exemplo. Essa questão da pessoa não nascer no município é um preconceito tão grande, porque limita a capacidade da pessoa em ajudar. A pessoa só quer ajudar. Nós temos hoje o Tarcísio, lá em São Paulo, né, governador, executando um excelente trabalho. Eu acho que ele é carioca, né? Sim. Tivemos o Brizola também, se não me engano, ele é do Sul. Do Sul, foi o governador aqui por 2 vezes. Rosinha Garotinho
itaperunense, foi governadora e prefeita de E Campos. prefeito de Campos. Sim, a Rosinha nasceu aqui. Então, é uma besteira tão grande. Não vou seguir tal candidato, não vou escutar ele, porque não nasceu aqui. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o pai dela, você quer saber? Lá em Nilópolis. Outro itaperunense, o de Caxias, Austin Reis. Austin Reis. Austin Reis. Se este conceito ou preconceito, é um preconceito, valesse, todo jogador de futebol só poderia jogar na própria terra. É verdade. Né? Então, assim, nós temos vários exemplos. Eu estou falando em 2 minutos aqui, pensando aqui, mas se for pesquisar, tem muito mais políticos com relação a isso. Então, assim, nós temos que entender, primeiramente, a intenção da pessoa. Sim. Será que a pessoa tem uma vida profissional? Será que a pessoa tem preparo para isso? Porque muitas pessoas acham que o cargo político é emprego e vivem disso. Negativo. Transforma numa profissão. Transforma em profissão. Eu tenho um conceito muito diferente com relação a isso. Eu acho que quando a pessoa se dedica, se coloca seu nome no pleito eleitoral para um cargo eletivo, ela está com o intuito de dedicação. Sim. Olha, cheguei numa certa fase da minha vida, estou pleno financeiramente, ecleticamente, psicologicamente, agora quero fazer em prol das pessoas. Eu acho que o conhecimento que eu adquiri até aqui, eu posso contribuir de alguma forma. Eu acho que a pessoa deveria pensar isso. Mas, infelizmente, muitas vezes nós vemos candidatos, vereadores, semi-analfabetos que nem sequer sabem, por exemplo, em nível municipal, qual é o papel do vereador. Acho que, muitas vezes, trocar nome de rua, solicitar troca de lâmpada de poste, inaugurar poste e semáforo, isso aí foi uma coisa que me deixou bastante entristecido há um tempo atrás, cara. Então, aqui? assim, Itaperuna. Há uns anos atrás. O que aconteceu, na realidade, com o Legislativo, né, principalmente municipal, é que o representante, o eleito, o outorgado, tá, ele mudou de representante para assistente social. Ele aceitou essa mudança. Exatamente. E a população também. Que é cômodo, né, Ângelo? mais Os cômodo, dois, tanto para a população quanto para ele. Marca o examezinho para mim, entra, né? Eu não quero entrar na fila, essas coisas, né? E você fica aí purgando 4 anos, depois você fica, porque o buraco, porque não sei o quê, porque minha rua não foi asfaltada, porque o esgoto. É isso, é essa troca aí, né? De barata. Lâmpada. Essa troca de lâmpada queimada. Essa troca barata aí entre o voto, entendeu? E quem vai te representar. É que faz com que isso ocorra. Eu concordo com o Lohan em relação a dignidade do cargo, mas acho que o fato de uma pessoa não saber, não é analfabeto 100%, né? Porque tem muito profissional formado que é analfabeto funcional. Ele só não sabe, mal sabe, tem um título de doutor, mal sabe aquilo que ele faz. Tem muita gente que não escreve direito, não lê direito, mas sabe se comportar bem na política. Então, isso aí tem que ser uma coisa que a gente tem que fazer com muito cuidado, essa peneirada. Que bom que fosse todo mundo formado, que bom que fosse todo mundo preparado, mas tem gente que não é formada, só tem um primário e dá um show. E tem gente que é formado em muita coisa e não faz legal, dá um mau exemplo na Câmara. Mas essas situações que você está dizendo aí, aquela pessoa que muitas das vezes tem como o pedreiro, pouca leitura, né? A obra tem dificuldade de interpretar um texto e tem, né, funcional, analfabeto funcional. De fazer leis, né? Está com um cargo na mão que está ali para fazer leis, né? Essas coisas todas, emendar a lei. O que acontece? Né? Ele tem direito à assessoria. Isso, um bom assessor. Ele tem direito às assessorias, ele tem 3 assessorias, se eu não estiver enganado, são 3 assessorias na Câmara. Então, por que você não contrata, né, um bom advogado, um jornalista, né? Alguém que possa te dar esse suporte? O Lorenzini, Lohan, Raíza outra coisa. Só um comentário com relação a isso. Porque eu estava no começo, aí vou permitir você dizer que se vocês quiserem sair antes do programa terminar, não estou mandando embora, mas fica à vontade, porque senão a gente vai ficando aqui. Pode voltar lá, Lorenzini. Existem cargos eletivos diferentes. Eu acho que isso funciona bem com relação ao executivo. Está falando da Câmara dos Vereadores e Poder Legislativo especificamente, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. O Bolsonaro nunca foi o presidente dos meus sonhos. Apoiei muito, conheço ele, inclusive, desde 2008, 2009, mais ou menos. Mas ele teve a inteligência, a sabedoria, vamos dizer assim, de selecionar as melhores pessoas para as pastas. Gestão. Né? Então, escolheu ali o astronauta para ciência e tecnologia, escolheu ali fulano para saúde, fulano para justiça e por aí em diante. Quando você fala em poder legislativo, é minha opinião,
não quer dizer que eu sou o dono da verdade. Existe a verdade de todos nós e a verdade verdadeira, né? Então, temos que respeitar, como você falou agora há pouco, a opinião de todos. Então, assim, para o cargo dos legislativos, é primordial que a pessoa tenha, no mínimo, o conhecimento de leis. Não estou falando para ter um notório... Mas não precisa ser vereador para ter o conhecimento de lei. Não está na Constituição. Óbvio, você é obrigado a saber a lei. Óbvio. Então, não precisa ter um notório saber jurídico, obviamente. Até porque, para ser juiz do STF, você nem precisa ser formado em direito. Isso no Brasil acontece, é verdade. Inclusive, tivemos... Essa foi a melhor dica sua de hoje. Melhor lembrança. Inclusive, tivemos médico no STF, né? Sim. Então, mas para você pleitear um cargo legislativo, você tem que saber propor leis, interpretar leis e fiscalizar no que está na lei. Você não pode deixar à mercê, lógico, você tem cargos comissionados, assessores, concordo, mas você vai ficar cegamente confiando em outra pessoa, porque quem teve o voto de confiança para representar grande parte da população foi você. Sim, mas quando a gente fala do assessor, o assessor jurídico, o assessor de imprensa, né, essa assessoria, a gente está falando de cargos técnicos. Você acabou de falar de cargos técnicos aí. O Bolsonaro, ele foi presidente da República, mas ele não foi presidente da República por acaso. Ele tinha 28 anos dentro do Legislativo. Sim. Então, então não são 28 dias. Militar, né? Então, conhecedor de todo o sistema, né, e da geopolítica. Quando a gente fala geopolítica, é da geopolítica mundial. Sim. Então, o cara, quando ele sentou naquela cadeira ali, realmente ele tinha que estar preparado, né, para tudo aquilo ali, porque senão ele não teria feito o que ele fez. Lógico. Essa é a grande realidade, né? Então, você falou do astronauta, você falou do Tarcísio, né? Pessoas técnicas, né? Que nunca pensaram, nenhum dos dois nunca pensou em um ser senador, outro ser governador. Se você sentar com eles e entrevistar, eles vão dizer, nunca pensamos em entrar em política. E entrar e ganhar a eleição. Sim. Né? Mas por quê? Porque são preparados para uma série de coisas, inclusive para a política, né? Vi agora, recentemente, uma entrevista do governador Tarcísio em relação à Operação Verão, que acontece no estado de São Paulo, em Santos, né? Ela já acontece desde o verão, contra o crime organizado. Em determinado momento, né, a repórter entrevista ele e pergunta para ele, né, olha, as ONGs, a Fundação Ardes, não sei mais o que, estão indo na ONU representar contra o senhor em relação aos direitos humanos e tal. Ele falou, eu estou me lixando para a ONU, eu estou me lixando para a ONG, eu estou me lixando que o raio que o parta, né? Eu estou preocupado que quando eu chego em Santos, né, o judiciário, os empresários, a população diz assim, nunca aconteceu isso aqui, nunca tivemos um governador que olhasse para a gente. Então, é isso que me preocupa. Então, o político ele tem que estar preocupado, né, com aqueles que outorgaram a ele, entendeu, aquele diploma para que ele possa realmente vir a representar, né, e vir fazer acontecer em relação ao município e ao legislativo também. Infelizmente, hoje nós temos um Congresso, que você sabe, que lá existe todas as bancadas, só não tem a bancada do povo. Todas as outras têm, do povo não. Estamos no Noroeste News com oferecimento de Estrela Guia e água mineral divina e vamos o Lohan vai permanecer, ele gosta do assunto, é político, o político não precisa ter cargo, se tiver melhor. A doutora Raíza vai despedir-se da gente, foi uma revelação na comunicação para mim, não a conhecia, agradeço a sua indicação por tê-la trazido, meu caro amigo Lorenzini. Ela se despede. Se quiser opinar sobre mais alguma coisa, qual foi a sensação que a senhora teve de estando aqui com a gente 1h30? Mas, porque chegou cedo, é pontual. Tem que ser, na hora né? que eu cheguei, ela chegou. Foi um grande prazer estar aqui com os senhores e espero retornar, né, para a gente bater mais papo. Vamos fazer esse acerto. Se quiser participar semanalmente, quinzenalmente, fique à sua disposição, né? O cachê semanal é mais caro e o quinzenal é mais barato. E mas quero a gente também convidá-los para assim. conhecer o Facilitamed, a sede aqui de Itaperuna e a de Bom Jesus. A de Bom Jesus, quando tiver, né, na bica de acontecer, nos avise. Avisa. Tá? A gente vai lá, eu e o Nino, vamos lá. Ele gosta muito de salgadinho, se fizer essas coisas assim, é com ele não, mesmo. Deixa comigo, a gente adora o coffee break também. Obrigado. Seu contato, por favor, caso a senhora queira, lógico, para quem quiser participar dessa assessoria que é o Facilitamed. 997 15 79
09. O dentista voltou a trabalhar, tem um gabinete odontológico aqui, ó, está fazendo uma obturação. Deu para ouvir? Será? Deu, né? Não tem problema não, a fala da senhora deu para sai. ouvir o número? Deu? É. Então tá. Não, repete, por favor. 997 15 7909. Ótimo. Muito bem. Facilita, médio. Obrigado, doutora. Até a próxima. Já é quase doutora. Joga a avenida ali pra Depois a gente. gente combina o dia para a senhora participar semanalmente. Isso. E se o dentista. Ó, isso que é obturação, hein? Que dente é esse? Atenção, atenção. Olha aí a imagem de Itapiruna às 10 horas e 28 minutos, mas você pode assistir a qualquer momento. A imagem congelou porque o sinal está fechado, eu acho que é isso. A igreja matriz belíssima, com aquele anexo que o doutor Elias sente arrepio quando vê. Né, doutor? Voltou. Voltou. Aquele anexo ali arrepia o senhor, né? Lorenzinho, estamos chegando ao final. Vamos aproveitar só mais um pouquinho do Lohan. Né? Vou aproveitar mais um pouquinho do Lohan e dizer que foi uma simpatia a presença dela, muito, como disse o doutor Elias, ela irradiou energia, deixou mais vivo o estúdio, o programa, isso é muito bom. E parabéns, doutor Raiz. Estou falando depois que ela já se foi, porque falar na presença, elogiar na presença, é como, cara. Lorenzinho. Vinícius Ventura Lopes disse assim: nosso município precisa mudar essa velha política e não abrir porta para candidatos, é a opinião dele, para candidatos de esquerda que são contra os princípios da família. Sim, opinião respeitada. Exato. Eu acho que todos têm que participar, até porque se não tiver, né, quem pense ao contrário, né, em relação a isso, a gente não tem oportunidade, né, de discutir o assunto e crescer. Muitas vezes a gente aprende também. Muitas das vezes nós aprendemos. Doutor Elias, aqui no interior, a ideologia faz muita diferença? Já tivemos um prefeito do PT que nem falava que era do PT, né? Não existe isso. O 90% ou mais do eleitor, principalmente de Itapiruna, ele vota no candidato, ele não vota em partido, ele não tem ideologia partidária. Não, é direita e esquerda. Se é direita, esquerda, de frente, de lado. Ele é conservador. Ele escolhe, em primeiro lugar, uma pessoa que seja mais próximo dele. Depois, se é conservador ou não, entendeu? Sim, exatamente. Não é proibido não, eu gostei. Repete aí, como é que é, doutor? Não é de esquerda, direita, frente, lado, nada. Ele escolhe o candidato mais próximo do seu convívio. Isso. E depois ele vai ver os outros detalhes. Lohan, a ideologia faz diferença aqui em Itapiruna? Você acha que os os que tomam o poder... Bom, a ideologia é importante para você saber que rumo pode tomar aquele candidato ou aquele partido. Obviamente, a política não é ciência exata, 2 e 2 são 4, né? Quando se lidar com o fator humano, você não tem muita surpresa, mas em termos municipais, eu acho que não influencia tanto na questão da educação, por exemplo. Nós temos competências estaduais e federais. O município ele fica mais responsável pela educação infantil, mas é importante sabermos as políticas públicas que podem ser ofertadas pelo comandante do executivo ou por peso de lei do legislativo. Então, é importante sabermos até onde isso pode ir com relação... Nós podemos exemplo, por exemplo, no município de Maricá, né? Então, temos algumas políticas públicas lá que é questionáveis com relação à ideologia. Mas, em termos municipais, falando em Itapiruna, é importante entendermos, mas não influencia necessariamente no dia a dia da população, creio que não. Muito obrigado ao seu contato. Pois bem, da Faculdade Única, o WhatsApp 022 998 48 17 18, para você que quer se profissionalizar, fala mais fazer devagar um o telefone superior. que eu não consegui entender. O WhatsApp 22 998 48 17 18. O WhatsApp da Faculdade Única, você que queira se profissionalizar, iniciar um curso superior, ou que você que está saindo do ensino médio e tem alguma dúvida, lá nós temos testes vocacionais também, isso é bem interessante. Bacana. Nós estudamos o perfil do aluno e nós damos o caminho mais propício a ter sucesso, até porque sempre quando lidamos com o fator humano não é uma matemática, não é uma ciência exata. Nós encaminhamos, de acordo com o perfil do aluno, algumas opções de profissionalização ou curso superior que ele possa ter
mais sucesso de acordo com o seu perfil. Então, você também que tem alguma dúvida, agende um teste vocacional na Faculdade Única de Itaperuna, ou vá lá conversar conosco, tirar algumas dúvidas, ver como é que funciona todo o projeto pedagógico de ensino da nossa faculdade, que eu tenho certeza que você irá ter o apoio necessário. Repita Okay? os cursos, por favor. O endereço, o curso, o telefone para a gente. Endereço, Rua Doutor Edgar Pero Dias, número 260, logo após o Restaurante Canquém, entre o Restaurante Canquém e o famoso Botequim do Lanche, na pracinha ao lado ali, bem no meio, em cima do Japatei da Freewit Estética Automotiva. No segundo pavimento está a Faculdade Única. Cursos são mais de 35. Nós trabalhamos lá com todas as licenciaturas, né, português, matemática, história, geografia, teologia. Nós trabalhamos com curso de bacharelado também, de engenharia civil, mecânica, elétrica, engenharia ambiental e sanitária. Trabalhamos com cursos de arquitetura, biologia, serviço social, mencionado pelo Ângelo dizendo agora há pouco. São mais de 35 cursos de nível superior, entre licenciaturas e bacharelados. Também temos a oferta de segunda licenciatura para você que já tem uma graduação, seja licenciatura ou bacharelado, no programa R2, e em 6 meses você pode obter o segundo título, né? E também temos mais de 280 pós-graduações, seja nível Lato Sensu ou MBA. Para quem não sabe, Lato Sensu é uma especialização acadêmica e MBA é uma especialização para o mercado de trabalho, mais focado no mercado de trabalho. Então, nós temos essas opções lá, desde curso técnico profissionalizante, que já mencionamos aqui também. Eu gostaria, antes de terminar, agradecer mais uma vez, Nino, o convite de todos vocês a estar aqui novamente. Desde 2017, frequentemente, eu fui convidado a estar aqui. Eu me preocupo cada vez que venho de poder contribuir de alguma forma. Eu acho que hoje não foi diferente. Gostaria de desejar mais uma vez sucesso, como vocês obtiveram em todos os projetos que tiveram à frente, agora ainda mais com acrescentado o Dr. Elias Mebe, nossa enciclopédia cultural política, né? Eu tenho ficado impressionado o nível de detalhamento das histórias contadas aqui. Então, para você que gosta de conhecer um pouco mais do nosso município, independente do assunto que seja o programa, né? Hoje foi focado em educação, e a Raíssa estava aqui, mas acompanhe os programas, que eu tenho certeza que cada programa você vai acrescentar o seu conhecimento das histórias que o doutor Elias, porventura, lembrar e mencionar aqui de acordo com o contexto da conversa. Ângelo Lorenzini, né, uma pessoa que eu tenho muito carinho, carinhosamente chamo de tio Lorenzini, né, um intelectual, grande jurista, também gestor educacional, né, só que tem limitações como todos nós temos, né, principalmente quando os assuntos são desportivos, né. Se mencionar sobre futebol, ele não ganha nada. A diferença se mencionarmos futebol, fica botafoguense. O coeficiente de rendimento desse conhecimento todo baixa bastante. Mas nós iremos aqui discutir sobre esses assuntos esportivos. Democracia é isso, é liberdade. É verdade. Mas eu tenho um carinho enorme por ele. Nino dispensa qualquer tipo de comentário, uma pessoa muito humilde. Desde a primeira vez que eu recebi, uma coisa que ele preza muito é esse acesso, essa comunicação, né, de ser atendido quando precisa se conversar, e ele também sempre mantém as portas abertas, sempre se mantém ativo a ser o porta-voz do povo, podemos dizer assim, né? Então, só que eu gostaria de agradecer, né, esse convite mais uma vez, e foi um prazer enorme estar aqui novamente e desejar sucesso a todos vocês. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Fechando, Lorenzini. Bom dia a todos, obrigado, até amanhã. Ontem houve um crime, mais um, lá em Boa Ventura. Boa Ventura. 3 caras chegaram, perceberam que pela moto estacionada em uma casa tinha um jovem lá de 17 anos, ele foi assassinado. Como Boa Ventura tem muitas estradas vicinais, evaporaram. Mas a 143DP, os inspetores e o delegado, eu esqueci o nome dele agora, não sei se é Eduardo, ainda não conheço, e vou conhecê-lo se Deus quiser, e o setor de inteligência, que é a P2, do 29, já estão com pistas nas mãos. O doutor Elias e a sua despedida por hoje. Amanhã estaremos de volta com quem, doutor? Amanhã, Sargenta Cristiane. O extintor de incêndio, está tudo Amanda. legal aqui? Tudo e bem, a vereadora Deus. Amanda. Que amanhã pega fogo, hein? No bom sentido. Quem não serve para servir, não serve para viver. Muito bom. Deus abençoe a todos. Deus, e que Deus continue nos abençoando, abençoando esse ambiente, abençoando você que nos assiste, a sua família. Você é muito importante para a gente. Pegue o nosso link, que é aí no Facebook, no YouTube, se inscreva no YouTube, compartilhe, divulgue, e se você tem alguma coisa legal para dizer, pode dizer no comentário, ou quem sabe vir aqui ser o nosso próximo convidado.
Prego batido. Ponta virada. Acabou o programa.